Somos o Nuzito e a Tchan. Viajamos por Portugal para descobrir todos os recantos do país. Sempre pelo olhar dos locais. Esse é o Portugal fora da rota. Em 2018 viemos a Portugal alguns meses antes de nos mudarmos. Coimbra foi nosso primeiro destino e também nosso primeiro vídeo no canal. Olha só minha barba ainda pretinha. Foi aqui que nos apaixonamos por viagens e por mostrar as maravilhas deste país incrível. Depois de quase 6 anos, voltamos para a primeira capital do Reino de Portugal. Viemos a convite do Hugo e do João, nosso amigo vestido de general francês, que vocês já conheceram em Mortágua. Eles são da Portugal Green Travel, uma agência que foca em experiência e nas pessoas, mostrando que a comunidade local é sempre o melhor atrativo dos lugares. Quando nós soubemos que vocês vinham a Coimbra, eu achei que era super fixe vocês verem alguma coisa que vocês já não viram. E quando começámos a olhar para o programa que vocês fizeram da primeira vez e o vosso primeiro vídeo, achámos que isto era mesmo fixe, vocês vissem outras coisas. Pronto. A nossa ideia da Portugal Green Travel nasce disto, é esta paixão de fazer coisas diferentes. Nós queremos de facto mostrar e convidar as pessoas a viver uma experiência inesquecível num Portugal por descobrir. É um convite para vocês descobrirem uma Coimbra diferente, conhecerem pessoas diferentes, visitarem espaços diferentes, terem experiências que vocês levem para a vossa vida e que acima de tudo vos queiram fazer voltar a Coimbra. E vocês vão estar 3 dias connosco e vocês vão ver que em 3 dias nós vamos fazer coisas diferentes, vão a sítios que nunca imaginaram serem possíveis, vão descobrir pessoas e histórias absolutamente espetaculares, muito dentro daquele registro do Mirador que nós tanto gostamos e que queremos também trazer para a cidade, e acho que vai ser uma experiência absolutamente espetacular e depois vocês no final digam-me se vale a pena ou não ficar mais do que 2 dias em Coimbra. Em 1986 tive o privilégio de visitar Portugal pela primeira vez, e uma das lembranças mais especiais foi conhecer o Portugal dos Pequenitos. Com 83 anos de história, esse lugar encanta gerações. Era hora de voltar e reviver esses momentos. Entrada primitiva do Portugal dos Pequenitos, com este portão de ferro forjado. O Portugal dos Pequenitos nasce nesta praça aqui, que já vos vou mostrar. Então este parque-jardim foi iniciado exatamente para que as crianças pudessem brincar, mas ao mesmo tempo pudessem aprender sobre a história de Portugal e sobre os costumes portugueses, porque o que nós temos aqui representado são casas típicas de todas as regiões. Como já faz muito tempo que eu vim aqui, a parte que eu me lembro era aqui, mas eu lembro exatamente aqui, nessas casinhas aqui, é o que eu tenho mais memória. E como é voltar ao tempo, Nuzito? Me sentindo um pouquinho mais velho, principalmente que a gente vê os miúdos correndo para cima e para baixo, assim, eu já tive essa idade. Também tem que ver com isso, é uma filosofia de proteção da criança. Mas proteção não é só no sentido do bem-estar ou contra os perigos. A proteção é num conceito mais aberto, é muito emotivo, é muito fraterno e também no desenvolvimento intelectual e das capacidades físicas, motoras, intelectuais das crianças. E é por isso que nós acreditamos que as crianças possam aprender a brincar, tal como dizia o nosso patrono, o professor Bissaia Barreto. E por isso temos um conjunto de visitas planeadas e pensadas, guiadas, e também um conjunto de atividades com o serviço educativo que visam precisamente proporcionar isso às famílias. E queremos proporcionar isso também divertindo-se, porque faz parte da vida, não é? Porque se nós sorrirmos, aprendemos muito mais facilmente e a interação com o mundo e com a humanidade de uma forma fraterna é muito mais rica. Eu acho que o Nuzito é mais fácil, Nuzito você tem mais gingado. Não, mas acho que vai dar mais aqui, ó. Nós plantamos 60 espécies endógenas e autóctones de cada sítio e de cada país aqui representado. Então isso trouxe ao parque mais frescura, mais cheiros, como podemos ver aqui, e também é um elemento pedagógico importante para as escolas poderem visitar e perceber in loco as 60 espécies que nós temos. E temos identificadas, por exemplo, aqui temos aqui a cana da Índia. Cana da Índia. Temos sempre o nome comum e o nome científico, elas estão espalhadas por todo o parque. Eu passo ainda, sem abaixar. Olha que giro, ganhei uma rena. Cheiroso. Nossa, o Macau tá bem colorido e chamativo, né?
é tão divertido. Eu particularmente sou fã de carinho. Parece que realmente é uma viagem, eu tô viajando com meu passaporte. São Tomé, lá vamos nós. Ai, aqui eu reconheço essa porta. Tá vendo o tamanho real de uma cauda de uma baleia? Uau! Aqui podemos ouvir os sons dos cetáceos. Esse é o mais baixinho que encontrei, ó. Ah, tem esse aqui. Esse aqui também é entrada? Ah, eu quero entrar por aqui. Ai, que giro. Tem os Jerónimos, tem o Arco da Rua Augusta, tem o Teatro Dona Maria, tem o Castelo de São Jorge, ou seja, tem vários importantes monumentos de Lisboa, todos fundidos num só volume, um encanto incrível do ponto de vista arquitetónico. Tá um tamanho ideal para mim. Nossa, a perfeição dos detalhes. Aqui a gente está dentro do claustro. A parte gastronômica dessa aventura começa no Cordel, um restaurante e mercearia com foco em ingredientes de pequenos produtores. A origem dele é transmontana, ele é de Trás-os-Montes, portanto toda a influência dele, da família, do conceito, parte de lá. E eu sou daqui. Olha, quis o destino que nós nos encontrássemos e juntámos as duas partes. Então vêm os produtos de Trás-os-Montes, nós vamos muitas vezes buscar, e daqui da região é essencialmente o que nós trabalhamos aqui. Temos pontualmente um produto ou outro que não há por cá e que também utilizamos na carta, mas são esses produtos que utilizamos. Estes são económicos de Trás-os-Montes. Chegou na quinta-feira, vou falar de transmontano, já não tenho para mostrar porque já esgotou todo. São bolos grandes que dá para acompanhar com doces, com salgado, ou só assim, ou lanche, ou pequeno almoço. Combina com um cafezinho. É especial de Trás-os-Montes, sim. Preciso quem esteja aqui, que entenda os produtos, saiba o que lá está e saiba passar. Pronto, se não houver este trato, esta vontade de gostar daquilo que se está a fazer, também é difícil passar para as pessoas. Posso dizer que é um vinho bairrada, mas se eu não conhecer o que está lá, é um vinho igual aos outros todos. Ou um feijão com umas casulas. O que é umas casulas? É um feijão com casca, vem de Trás-os-Montes, é feito por pequenos produtores, nós conhecemos, vamos lá buscar, só existem em determinada altura do ano, portanto são estes produtos que nós trabalhamos. Ela é boa assim, torrada e é muito melhor. Aí já é torrada. Não, esta não é torrada, Esta mas é podem natural. torrar. Posso pedir ao Paulo e torra para vocês terem o que é. Na parte de cima do Cordel fica o restaurante, onde podemos desfrutar dessas delícias com uma bela vista da cidade. Adorei a vista desse restaurante, que a gente consegue ver a pontinha ali da universidade. A gente consegue ver esse convento aqui de São Francisco. A vista está muito bonita. Chegou o perdiz de escabeche. É uma ave que a gente ainda não tinha provado, né, Mozito? Até lembra um pouco o gosto do atum, vocês acreditam? Gente, tá com uma cara bonita isso aqui, hein? Cogumelo recheado com abóbora. Tá uma delícia. Olha que bonita essa apresentação da sopa do mar. Tem aqui na base da tigela o camarão, o peixe, depois ela coloca o caldo por cima. Amei a apresentação. Nossa, que delícia. Nossa, acho que é o polvo mais saboroso que eu já experimentei. Tá muito, muito bom. A gente tava aqui experimentando o menu degustação para experimentar um pouquinho de cada coisa. Aí já tava no final aqui, eu resolvi pedir arrego. A Tietchan ainda tava achando que cabia espaço, ainda tinha espaço para colocar no estômago. Mais meia dose de um prato de peixe, ainda depois vem mais um de carne, só que a gente pediu para dividir. É costela de vitela de carne maronesa. Eu gostei que aqui os produtos são o mais natural possível. A carne tá macia, tá saborosa. Alecrim e sal. Esse é o famoso pudim das Clarissas. Ele já é um pudim premiado. Eu vou provar esse lado que tem a flor. Será que vai interferir no sabor? Gente, esse pudim é muito especial. Já posso falar que é o pudim mais gostoso que eu provei aqui. Ovos e açúcar. Gemas de ovos, provavelmente, né? Extremamente saboroso, derrete. O rio Mondego corta a cidade de Coimbra, sendo há séculos a principal via de comunicação entre o interior e o litoral. Durante muito tempo, a barca serrana transportava mercadorias e pessoas pelo rio.
Renascida com um projeto de netos de barqueiros, agora viaja nela quem quer se transportar ao passado. Olá, Miguel. Oi, como estás? Bom? Tudo bem? Tudo Sim. bem? Essa aqui que é a barca serrana? É esta que é a barca serrana, é esta que é, eu costumo muitas vezes lhe chamar a nossa musa. São as barcas tradicionais desta região conectada pelo Mondego. Hoje em dia só existem 2 peças destas dentro do Mondego. Elas são verdadeiras obras de arte e peças de museu a quem nós quisermos dar vida novamente. A barca chama-se Ó da Roda e isto é justamente uma alusão e uma invocação ao grito que era dado pelo barqueiro quando, durante o verão, o rio, eram-lhe construídos os caneiros, o rio trazia muito pouca água, os agricultores precisavam da água do rio para os campos e, portanto, construíam os chamados caneiros. E eram umas barreiras muito rústicas, à base de estacaria e de ramos de vegetação. E, portanto, esse caneiro retinha a água, mas a barca precisava de continuar a passar. E, portanto, cada vez que a barca chegava a cada um desses caneiros, era necessário empregar um grito para chamar aquele agricultor que estava a usufruir da água da roda que viesse abrir aquele caneiro. Esta foi construída em 2021, é uma réplica, mas está construída exatamente da mesma forma, da forma tradicional em que elas eram construídas. E elas eram os autênticos caminhões de tiro no Mondego. Elas transportavam os produtos do interior, dali da região de Penacova, mais concretamente da foz do Rio Dão, que está hoje em dia na Albufeira da barragem da Aguieira, até à Figueira da Foz e da Figueira da Foz até lá. No início do século XX troca-se aquela foz do Rio Dão pelo Porto da Raiva, um pouco mais abaixo, mas elas não eram só meios de transporte, elas eram meios de transporte, de cultura, de tradição, elos económico-sociais de toda uma região. Aquilo que hoje em dia os caminhões fazem, aquilo que os comboios fazem, aquilo que os carros fazem, eram estas meninas que faziam. Chamava-se navegar à vara, podia ser à vela, podia ser a remos. E depois, quando o rio trazia pouca água, muitas vezes eles tiravam o leme, pegavam nestes cabos, atavam a barca e puxavam a barca à força humana. Isso chama-se navegar à sirga. Quando o rio trazia demasiada água, que a vara não chegava ao fundo do rio, o vento estava contrário, por exemplo, e estávamos num leito estreito do rio, como por exemplo entre Coimbra e Penacova, muitas vezes os barqueiros tinham de se agarrar aos ramos e aos penedos da borda do rio, justamente para fazer com que a barca deslizasse na água. Isso chama-se navegar à goma. O meu bisavô era comerciante no Porto da Raiva e depois veio viver para Coimbra no decorrer da vida dele e, portanto, eu também estou ligado a estas barcas justamente... Afetivamente. Afetivamente. Então você chamar as barcas de meninas realmente é uma coisa afetiva de coração. Sim. As tradicionais ruas da Baixa de Coimbra nos levam ao antigo mosteiro de Santa Cruz. Aqui está sepultado o primeiro rei de Portugal. Mas o que nos traz aqui é o tradicional Café Santa Cruz, cuja história se confunde com a do mosteiro. Também era parte integrante do mosteiro, agora a Câmara Municipal. Em 1290, Dom Dinis, quando instalou a Universidade em Coimbra, os Estudos Gerais, foi dentro do mosteiro de Santa Cruz. Foi feita essa igreja para ser igreja paroquial do mosteiro, para tirar o culto religioso do mosteiro. Funcionou 120 anos, sensivelmente, como igreja. O nosso Filipe II de Espanha foi transferir a Universidade para Lisboa. Esta igreja deixou de fazer sentido, visto que estava a igreja do mosteiro disponível para receber as missas, as orações. Esta foi fechada, desacralizada e foi muitas coisas. Foi quartel da polícia, quartel dos bombeiros, casa mortuária do mosteiro, armazém de sapatos, armazém de material de construção civil, que era o que era, antes de alguns ilustres desta cidade pegarem nela
e a transformar em café restaurante, que abriu no dia 8 de maio de 1923, por isso acabámos de fazer o nosso centenário. Gente muito importante que já passou por este café, desde poetas a escritores. Nós, há 12 anos, tínhamos este bolinho, então nós decidimos homenagear o nosso rei, os cruzes, e cá está o nosso cruz. Amêndoa, doce de ovos e massa quebrada. Esse aqui também tem origem conventual ou esse? Claro, sim, todos os conventuais, a base é o doce de ovos. Como é que o Sr. José se sente trabalhando num lugar com tanta história? Eu disse que estou há 30 anos. Ainda venho trabalhar com um sorriso nos lábios. Não? É um privilégio trabalhar aqui, todos os dias. Na alta da cidade está o Seminário Maior de Coimbra. Uma grande renovação do patrimônio, com mais de 250 anos de história, deu uma nova vida a esse importante marco da cidade. Aqui agora se fazem visitas e eventos. E também vai ser a nossa casa por esses dias. Nossa, a vista daqui é privilegiada. Daqui vê-se até onde é que eram os limites do seminário, que no fundo é a Rua do Brasil, é ali onde se vê aquela casa com o conezinho. Ainda existem cá 2 cabras, ali tinha os porcos. O seminário iniciou as suas obras em 1748 e foi até 1765. Foi sempre de arquitetura italiana. O bispo fundador já tinha uma grande ligação à Itália. Que igreja maravilhosa! Barroco, de influência fortemente italiana. O altar já veio feito de Itália e só foi aqui montado. Temos São José como menino. Nossa Senhora, pode não parecer, mas ambas as figuras são de madeira. Não parece mesmo? Não, tem uma pintura espetacular. Foram feitas em Nápoles. Apenas em 2012, dado que havia cá poucos alunos já, se decidiu nessa altura de que ali de Porto Alegre para cima, os seminaristas concentravam-se todos no Seminário Maior do Porto. Partiu-se então para a requalificação do espaço, que ainda está a ser feita, e dar valências ao espaço, como o turismo, a parte de alojamento, a parte de refeição e a utilização dos diferentes espaços que o seminário nos propõe. Atrás de cada pinturazinha, atrás de cada coisinha, a gente consegue descobrir uma história enorme. E temos de ter em conta que, neste momento, dado às obras, muitas das imagens, muitos dos quadros valiosos estão guardados. Porque houve um santo que, ao passar por uma escada, caiu e daí que decidiu-se guardar a maior parte deles. É muito trabalhoso. Temos que ver que estamos a falar de madeira, tudo isto foi pecinha a pecinha trabalhado e depois embutido. É como se fizessem um puzzle. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o quarto de um seminário. Ops, de um alojamento. Agora é um alojamento, né, miradeiros? Então vocês imaginam que hoje está bem confortável. Na época que era seminário, eu acho que não tinha esse conforto todo que tem aqui, não. Eles reformaram há pouco tempo, tá tudo novinho. Inclusive, ainda estão em obras. O nosso quarto aqui são 2 camas de solteiro que dá para juntar. A nossa casa de banho. Olha, tá tudo novinho, tá até cheirosinho. E no quarto tem a vista também. Porta aqui, será que é a assinatura dos seminaristas, é? Olha, tem o Carrico, tem o Avelino, o pai. A experiência no seminário é única, com as mesmas refeições preparadas com carinho para os seminaristas e alguns párocos que ainda residem por aqui.
saiu. Ícone da cidade é a Universidade de Coimbra, a mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Começou no antigo Palácio Real e tem um espaço rico em história e tradição. Quem nos acompanha até lá é a Rafaela, que além de guia, é antiga aluna da universidade. Os estudantes de Coimbra, normalmente quando passam a porta férrea, têm de seguir um ritual, ou seja, temos de dobrar a capa no número de vezes que estudamos na Universidade de Coimbra, ou seja, no meu caso, que estudei aqui 4 anos, vou dobrar 4, pô-la sobre os ombros. Encontro aqui na Universidade de Coimbra aqui a família, a Carla, a Malu e a Dona Dilma, passeando aqui e vieram dar um alô pra gente. Claro, já essa vista aqui maravilhosa já deu pra ver que vai valer a pena o passeio. Também tivemos uma visita com um dos guias da universidade. Como não é permitido gravações nos espaços internos, fica o convite a todos virem conhecer pessoalmente. Garanto que vale a pena. Seguimos agora para conhecer um pouco mais do passado medieval daquela que já foi capital do Reino de Portugal. Nós estamos aqui, nesta torre aqui, não é? Que era a Torre de Almedina. Aqui passava a porta da cidade e posteriormente foi construída a torre para proteger melhor a porta. Temos ali os matacães, a seteira, que me permitia defender a porta. Quando eles estavam a tentar com os arietes arrombar a porta, eles despejavam azeite a ferver, pedras, outros líquidos a ferver, portanto o que tivesse à mão para defender a porta. A torre está precisamente entre estes dois pontos da cidade, que durante muitos séculos foi a cidade. Arrabalde, Almedina. Só no século XIX é que a cidade então se expandiu para toda a restante área, que hoje é Coimbra. Todas estas estruturas foram sendo construídas e reconstruídas ao longo dos séculos, não é? Enquanto a muralha tinha uma função. A partir do momento em que a muralha deixa de ter uma função, ela começa então a ser desmantelada, ou ficando dentro de casas, ou aproveitando as próprias torres para construir residências, que eram muitas vezes símbolos de poder também, o facto de se ter uma torre dentro da sua própria casa, e então a muralha vai sendo toda desmantelada e atualmente o que temos são então os vestígios que nós aqui tentamos mostrar. Portanto, nós temos aqui mesmo a linhazinha da muralha, mas isto é a muralha. Muitas destas casas... Estas casas estariam no limite. Sim, aqui era o fosso, ou a liça, e ali era a barbacã, que é uma muralha mais pequena que protege a muralha principal. Seguimos para fora do que seriam as antigas muralhas e absorver um pouco das histórias que se passaram por aqui. Não estavam dentro da cidade. Nós temos ainda daquele lado o Mosteiro de Santa Clara a Velha, o Mosteiro de Santa Clara Nova, o próprio Convento de São Francisco, acabaram por ser construídos daquele lado também por estarem mais próximos dos campos de cultivo e dos rios, ou seja, do rio. Havia mais trabalho daquele lado. Nós ainda temos uma casa como elas eram na altura medieval. Exatamente. Isto normalmente é utilizado como uma loja hoje em dia, uma loja de artigos de panos e coisas do género. Na altura medieval todas as casas então seriam como esta, todas muito próximas umas das outras, e tudo o que foi construído depois foi construído sobre essas próprias casas. É no restaurante Refeitório da Baixa que rumamos para a nossa próxima experiência gastronômica. Aqui funciona uma fábrica de cerâmica que esse ano completa 200 anos. A Sociedade Cerâmica Antiga de Coimbra existe há 200 anos, completa esse ano. Sempre funcionou como cerâmica, da cerâmica típica de Coimbra, artesanal, um trabalho manual. Teve um tempo fechado e foi reaberta junto com o restaurante em 2018. As duas empresas pertencem ao mesmo dono, que é a terceira geração da atual família. Eles possuem esse negócio desde 1950, mais ou menos. E a ideia que o atual proprietário teve foi utilizar um pouco do espaço, a cerâmica antiga, os fornos que a gente vai ver depois antigos, para fazer um restaurante mais bonito, digamos assim, mais giro, como a gente falou. Basicamente, o que ela faz aqui é um trabalho todo à mão, desde os moldes, que já existem aqui desde a cerâmica antiga, até ela pegar o barro e fazer os pratos e os copos, a louça que é preciso. Eu em cerâmica já trabalho há volta de 30 anos, mas aqui estou há 6.
Depois ainda tem a parte de recortar tudo, para ficar depois com a esponja, faço a parte de acabamento, assim. Ainda tem que ser cozido primeiro, a primeira vez, fica em chacota, nós chamamos a chacota, depois é que é vidrado, vai novamente ao forno para ficar com brilho. Isto é uma jarra que é para o senhor que pediu para as cinzas, porque o cliente quer assim, machucar é. Não. Pronto. Que é estes potinhos. Uma coisa que eu gostava era pintura. Nunca soube pintar e agora ando a tentar aprender também. A louça do restaurante é feita aqui mesmo, mas o que importa agora é experimentar o que será servido sobre ela. Chegou a hora mais gostosa do dia, entradinha. Tem 3 tipos de queijo. Queijo de Castelo Branco, queijo da ilha e queijo rabassal. Framboesa no queijo. A gente compra muito queijo da ilha em casa, que a gente gosta. Esse aqui tá parecendo aqueles que a gente comprou no Mercado Municipal de São Miguel. Que ele cortava, pegava aqueles queijos grandes assim e cortava assim a fatia. A gente experimentou vários, tava uma delícia e a gente ainda trouxe uns pra casa. Praia, nessa chuva. Tá bom, é um vinho também aqui dessa região, só que em vez de ser DOC Bairrada, é o IG Beira Atlântico, que abrange Coimbra, vai até mais ou menos Leiria. E é feito com baga, caixa típica, e toriga nacional e tinta roriz. Eu achei que eu ia me redimir, que ontem a gente comeu muito. E agora vocês vão pedir menos pratos, né? Para não ter muito exagero, só uma entradinha e um prato principal. Mas barriga de leitão não é exatamente assim a coisa mais light, né? Tá com muito bom aspecto. Ele tá macio, quase cremoso por dentro e crocante por fora. E os pratos aqui eles são super bem elaborados. O meu tem essa batatinha aqui no forno, chutney de laranja para dar uma adocicada junto com no prato. E também tem um molhozinho aqui típico do leitão, que é meio picante. E olha só a delicadeza da batata. Tá diferente, hein? Vocês não sabem, miradeiros, como eu sofro quando eu tô do outro lado da câmera filmando o Nuzito comendo. Eu fico salivando esperando minha vez. Esse aqui é uma bochecha de novilho com vinho e purê. E um monte de legumes aqui. Olha que apresentação mais linda. Olha, ele desmancha quando corta. Ó, desmanchou. Viu? Que maravilhoso. Ele desmancha na boca. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Olha isso aqui. Quem disse que não somos comedidos? Uma sobremesa para os dois. E claro que sobrou espaço para a sobremesa. Esse é um leite creme e em cima ainda tem um gelado de baunilha com groselha. Olha só que bonito que é uma groselha natural. Não sabia que combinava com gelado. Fica maravilhoso. Eu já quero leite creme só assim, com gelado. Coimbra tem uma longa tradição cervejeira, desde a produção das icônicas Topázio e Onyx. Quem recuperou essa tradição e agora dá continuidade a essas duas filhas ilustres da cidade é a cervejaria Praxis, que encarou esse desafio como uma das pioneiras da cerveja artesanal em Portugal. Há sempre uma ligação com a malta de Coimbra, porque isto era a cerveja de cá, feita com água de cá, portanto tem a assinatura muito da cidade. Fomos buscar aqui um património que estava esquecido. A única forma de o recuperar era tentar fazer como outrora se tinha feito, mas apontando lá para cima, para aquilo que melhor se faz nesta área, porque Coimbra foi essa referência em Portugal. Coimbra já tinha sido referência de um bastião de boa cerveja. A Praxis nasce no desejo de voltar a poder-se beber uma Topázio e uma Onyx de Coimbra. A gênese da Praxis é essa, é a cerveja da infância de muitos conibricenses. Posso dizer que um dos produtos típicos da região é a cerveja. A cerveja artesanal acaba por ser uma cerveja feita de uma forma muito independente. Daí nasce a Praxis, que na verdade até nasce numa panela.
Como toda boa cerveja artesanal nasce assim. Exatamente, assim. Na experimentação. Poucos recursos, mas vontade. E até porque a cerveja artesanal é uma cerveja que não requer tantos produtos e é feita mais na mestria humana. As prontas estão ali. As que já estão prontas. Dá um copinho e abrir a torneirinha. Ali, eu bebo muitas vezes daqui e daquele lado. Ele abriu assim, tá o cofre, a sala forte, o caixa forte do... Exato, olha, a sala secreta. A caixa forte, exatamente. Aqui, até tem o próprio formato de uma caixa. Aspecto, Isso aqui, por exemplo, são lúpulos americanos. Vou colocar o gorro aqui porque tá gelado aqui dentro também. E é um aroma bom de se cheirar, pelo menos da minha parte eu aprecio muito. Há uma frescura nos aromas. Eu vou levar esse aqui e hoje eu vou dormir do lado do meu travesseiro, vou ficar cheirando pra... A nossa base, isto aqui a bocado vamos ficar aqui com o dobro quase do volume, ela está a sair com esta espuma toda, por estar aqui sob pressão, é muita quantidade e pronto, e por isso é que não podemos fazer isto, senão os mestres cervejeiros já têm-se connosco. Pois, claro. Agora, o que é que falta? Falta experimentarmos e falta harmonizarmos, ver que é possível, com a gastronomia portuguesa, com alguns produtos locais, harmonizar e fazer esta ligação entre cerveja e comida. E como todo e qualquer bom português, gosto é de estar a uma mesa, continuar a conversar e, se puder, estar também a degustar então aí os petiscozinhos, e é isso que acho que vamos conseguir fazer aqui. Então aqui a trouxinha de alheira já está muito bem equilibrada porque ela tem o mel em cima. O pessoal sabe o que faz, hein? Casa bem, né? Casa bem. Tá bem aromático, né? Gostei. Para quem tá dirigindo, tem o cachopo, que é uma bebida tipo cidra. Tem maçã, é sem álcool. E para combinar, cremoso de ervilhas com presunto desidratado. Combinou com o amargor do IPA e com a delicadeza do cremoso. Trouxa de tamboril em cama de creme de berbigão com arroz do Baixo Mondego. Ó, falei tudo de uma vez. Tá ótimo. Tá especial, hein? Harmonizou com a cerveja. Essa é a Topázio. O Ice Beer com medalhão reduzido ao vinho do Porto e um purê de maçã. A apresentação daqui é bonita, né? Essa é a Onyx. E a sobremesa é uma mistura de duas sobremesas tradicionais aqui da região, que é a encharcada de Santa Clara, que é um doce de ovos, e a torta de Coimbra, que é uma torta de laranja. Ficou bonita essa mistura, né? Esse doce realmente combina muito com o Onyx. Coimbra também é palco da relação de amor mais icônica de Portugal, entre Pedro, herdeiro do trono português, e Inês de Castro, a área de sua esposa, Dona Constância. A Quinta das Lágrimas hoje é um hotel, mas os seus jardins ajudam a contar as lendas criadas a partir dessa história. Isto é extraordinário, ter aqui no centro da cidade, nós estamos no centro da cidade, não é? Isto é um oásis, um jardim medieval do século XIV e um jardim romântico do século XIX, e portanto isto foi sempre um sítio de plantas, foi também um laboratório, um cartão postal da Quinta das Lágrimas. Quando se fala em Quinta das Lágrimas, aquilo que se vê, aquilo que aparece, a imagem que nos... O início de tudo, está a ver? 1326, aquela data está ali e temos aqui esta água a correr, que eu convidava a imaginar dia e noite, noite e dia, há 7 séculos a correr aqui esta água. Corre para o Mosteiro de Santa Clara a Velha, que fica aqui pertíssimo, é o nosso vizinho. Conta a lenda que o nosso Dom Pedro fazia barquinhos de madeira, colocava os barquinhos aqui nestas águas e os barquinhos navegavam até ao Mosteiro de Santa Clara a Velha, onde estava a bela Inês, esperando barquinhos, porque era a única que sabia que podiam chegar barquinhos. Chegando o barquinho era sinal que o Dom Pedro estaria aqui à espera da Dona Inês e, portanto, a Dona Inês viria para este sítio encontrar-se com o seu amado. E pronto, e esta, digamos assim, é a parte boa da história, não é? Tranquila, dos amores perfeitos. Depois haverá a parte má. E aqui agora na sombra temos o local da tragédia. Ora, estava tudo a correr lindamente e a nossa Constança, pobre, morre a dar à luz.
E, portanto, nós temos aqui a possibilidade do Dom Pedro e da Dona Inês finalmente viverem o seu amor de maneira plena. Só que não porque a Dona Inês representava um perigo para o trono português. Os Castros eram uma família muito rica, muito poderosa, que tinham um pequenino defeito, eram muito ambiciosos e, portanto, nós tínhamos aqui esse perigo iminente e os nobres portugueses viram isso com muita clareza e também a possibilidade de perderem as terras e os títulos, não é? E, portanto, junto do Afonso IV, decidiram fazer o que nós dizemos agora, o lobby, não é? O que é que isto significa? A morte da Dona Inês. Olhando para o fundo da fonte, aquela cor, aquele tom não nos deixa indiferentes, não é? Porque se repararem no desenho da fonte, estão a ver como ela faz o formato de uma cruz. Foi Camões que nos voltou outra vez, não é? A trazer esta história nos Lusíadas, não é? Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são água e o nome amores. Então, a partir dessa altura, esta fonte passa a ser chamada Fonte das Lágrimas, não é? Camões diz que toda a natureza e as ninfas do Mondego choram a morte da Dona Inês. E esta quinta, que sempre foi Quinta do Pombal, passa também ela a ser chamada Quinta das Lágrimas. As pessoas são o melhor de qualquer destino. Aliás, os destinos turísticos, para serem bons, as pessoas têm que gostar de viver neles, porque depois isso não vale a pena, não é? E não tens paixão nem conta história se não gostaste de cá estar. Mas são as pessoas, com a história da cidade, com as tradições, mas acima de tudo também com a vontade que as pessoas têm de fazer coisas diferentes. Histórias que estão a ser criadas no momento, ou sobre histórias passadas que são contadas quase na primeira pessoa com paixão, é isso que eu acho que vai marcar a diferença e que faz com que as pessoas queiram voltar ao destino e guardem as memórias do sítio por onde passaram e das cidades por onde tiveram. Portanto, pessoas, sem dúvida. Se você quiser apoiar o nosso projeto em criar vídeos como esse, pode se juntar à nossa comunidade no Patreon. O Patreon é uma plataforma em que compartilhamos os nossos vídeos em primeira mão, fazemos alguns stories exclusivos e nossos patronos contribuem mensalmente para o nosso projeto. Se estiver pensando em viajar por Portugal, também temos o nosso guia de viagens online, o Portugal Fora da Rota, com os lugares mais especiais que vão fazer sua aventura por Portugal incrível. Até o próximo vídeo.